Olá, amados. Nós vamos dar continuidade aos estudos bíblicos de Deuteronômio, agora em Deuteronômio 8, do verso 1 até o verso 10. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Deuteronômio 8, do verso 1 até o verso 10. Eu vivo contando coisas do meu dia a dia de motorista de aplicativos em Campinas. Não cito nomes e também não é minha intenção expor nenhum passageiro, mas ilustrar um pouco os nossos estudos e reflexões. Estes dias atrás eu levei uma família com crianças para casa. Fiquei um pouco preocupado, pois já ouvi cada coisa de outros parceiros motoristas. Um deles foi agredido por uma criança na cabeça, na presença da mãe enquanto dirigia, e ela não fez nada, nem o corrigiu. Isso é simbólico da atual sociedade. Progenitores que só colocam no mundo, mas não assumem com responsabilidade o ofício de pai e de mãe, que inclui a educação e a sujeição à obediência daquele ser em desenvolvimento. Mas no meu caso foi boa a experiência. Vi as crianças obedecendo aos pais e se comportando de forma adequada dentro do carro. Nada fora do que deveria ser o normal. Chegando lá, descobri que a casa deles era, na verdade, um ponto de pregação evangélico. Que coisa boa, não é mesmo? O homem, longe de Deus, é desobediente por sua natureza caída. Desobediente, rebelde e obstinado pecador. E nós vemos no texto da palavra de Deus, em Deuteronômio 8, de 1 a 10, uma primeira coisa é que a obediência à lei de Deus produz vida. A obediência à lei de Deus produz vida. A primeira parte do versículo 1 diz o seguinte: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam. Amados, como vemos já no Novo Testamento, o pecado da desobediência à lei de Deus gera morte. Em Tiago 1,15 nós lemos: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera
a morte. Esse verso retrata perfeitamente o pecado original de nossos primeiros pais, Adão e Eva. A cobiça pelo fruto proibido e por serem iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, levaram eles ao pecado da desobediência de não comer da fruta daquela determinada árvore no meio do jardim do Éden. Por conta dessa desobediência, o homem passou a ser mortal. Vale lembrar que há 3 tipos de morte. A primeira delas, a morte espiritual. A pessoa vive ainda fisicamente, mas está em condição de total depravação, dominada pelo pecado e em separação, portanto, do seu Criador. A segunda seria a morte física, quando nós voltamos ao pó de onde viemos e quando o espírito de vida volta a Deus que o deu. Por outro lado, nós temos a morte eterna, que não é simplesmente a ausência de vida, mas é o sofrimento eterno, que diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes nesse estado. Por outro lado, nós temos a vida espiritual, que é a restauração da imagem e semelhança de Deus em nós, quando somos reaproximados de nosso Criador através do sacrifício que Jesus sofreu na cruz. Nós temos a vida física, que passa a ser então abençoada e conduzida por Deus, vida em abundância que saltará para a eternidade com Deus. E nós temos a vida eterna, que é a entrada às mansões celestiais, habitando para sempre com Deus em corpos glorificados, longe de todo sofrimento e dor. Para que tenhamos vida, o Pai Celestial dirige seus filhos e os coloca à prova, os humilha para que eles reconheçam sua condição pequena em relação a Ele, porque nos ama. Do contrário, Ele nos deixaria na direção de nós mesmos, rumo à morte espiritual e rumo à morte eterna. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 2 e 3. Nesses versos vemos que o Pai amoroso, ele é provedor de tudo que necessitamos para viver. Deu uma pressionada com fome para que eles voltassem a atenção a Ele, mas depois o sustentou. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deuteronômio 8, verso 4 até o verso 6. Muitas e muitas vezes os pais ou responsáveis por seus filhos são duros, pegam pesado, mas isso é mais prova de amor do que a falta de atitude e correção de pais permissivos. Apocalipse 3,19 nós lemos: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Quando Deus corrige, repreende o seu povo e os disciplina, é porque eles são amados do Senhor. Assim é para conosco, que somos o novo Israel de Deus. Mas e quem se mantém obstinado em desobedecer a lei de Deus? Aí a palavra de Deus também nos traz o que se refere a essas pessoas obstinadas
no pecado. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, o Senhor os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Romanos 1, 22, 28. Esse trecho da palavra de Deus, pelo apóstolo Paulo, retrata a condição daqueles que são obstinados à perdição. Ficam entregues à sua própria desobediência, entregues a si mesmos. Então, a primeira lição que nós extraímos desse texto da palavra de Deus, de Deuteronômio 8, do verso 1 até o verso 10, é que a obediência à lei de Deus produz vida. A obediência à lei de Deus, ela produz vida. Vida abundante, vida espiritual, vida que salta para a eternidade. Já a desobediência, ela produz morte. Produz a morte espiritual, produz a morte física e produz também a morte eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos sempre obedientes à sua lei, à sua voz, não o trocando por ídolos ou por qualquer outra coisa para adorá-la, mas que nós sejamos sempre obedientes à sua lei, para que isso produza vida a todos nós. E vida em abundância. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.